Então, meus queridos, trouxemos para o nosso bate-papo hoje, né, esse tema de desenvolvimento espiritual, seus processos iniciáticos, né? A gente vai ver do que se trata, tá certo? Então, espero que seja um momento bastante agradável para todos nós e de bastante proveito, né, para o nosso desenvolvimento, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, do desenvolvimento espiritual, de todos os processos que nós passamos, né, para dentro desse desenvolvimento, a gente vem conversando, né, em encontros anteriores dessa desse desenvolvimento até então, até uma parte, né, alheio à nossa vontade, porque a vontade ainda não existia, né? Mas a partir da autoconsciência, essa vontade passa a existir, e então passa a haver uma busca, né? Então, o homem sempre buscou por respostas para as coisas ocultas ou superiores, né? Então, ele observava o seu ambiente, ele observava o céu, ele observava os astros, ele observava todos os fenômenos da natureza, né? Então, ele sempre buscou por respostas a esses mistérios, né? A tudo que até então oculto, certo? Então, para o sentido da vida, entendimento desses mistérios, certo? Essa busca tinha um direcionamento, né? Que era compreender a si mesmo e o universo. Tipo, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Que planeta é esse? Então, teve um momento que nem sabia que era um planeta, né? Parecia que tudo era uma coisa só. Quanto mais assim, se pensar que haveria outros planetas, né? Mas aí, justamente com o desenvolvimento e a observação, vai se vendo que a diversidade, né, do universo. E aí a busca vai ficando maior, né? E vai ficando mais interessante, né? E aí, então, com isso, surgiu na antiguidade as escolas iniciáticas ou escolas de mistérios, né? Muito provavelmente vocês já ouviram falar nessas escolas iniciáticas, né? As mais conhecidas e a que tem influência, né, até hoje, né, até os nossos dias, são as escolas iniciáticas do Antigo Egito, né? Porque o Egito é o berço da civilização, né? O Egito, ele traz em todo o seu processo histórico, né, muitas informações, muitas explicações para vários contextos, né? Então, explica muita coisa da nossa existência e dessa busca e desse encontro, certo? Então, muitas histórias do Egito, os mitos, né, egípcios são assim realmente fascinantes e que traz muito entendimento para a gente, né? Se a gente busca e compreender, busca estudar um pouquinho sobre isso, a gente realmente fica encantado com tudo que o Egito pode nos acrescentar, né? Certo? Então, teve as influências depois para a Grécia e vários outros lugares, né? Então, outras escolas foram surgindo em outros lugares, mas as escolas iniciáticas do Egito, né, são, digamos assim, as mais famosas. E então, o que são escolas iniciáticas? Eram lugares onde se estudava os princípios mais sagrados ou transcendentais do conhecimento, lugares estes frequentados por mestres e estudantes buscadores de tais conhecimentos profundos. Aí, quando a gente fala, né, de escola, fica imaginando como uma escola mesmo, né, como a gente entende, aquele monte de mesa, né, os alunos sentados ali, né, prestando atenção a uma aula, e não era bem assim, né? Essas escolas iniciáticas, elas trabalhavam muito com a experiência em si, né? E então, e os ensinos eram muito por histórias, por mitos, por parábolas, né? Não diferente de como Jesus ensinava, trazia a sua mensagem por isso que Jesus falava, né? Falou aos seus apóstolos, né?
A vós é dado conhecer os mistérios ocultos, né? E aos outros não. Por quê? Porque ainda não tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não havia a busca, né? E então, como ele mesmo disse, bater a porta e ela se vos abrir-se-á, certo? Então, essas escolas iniciáticas ensinavam desse jeito, e elas traziam todo tipo de ensinamento filosófico, de astronomia, de astrologia, né, da história em si, da arquitetura, tá? Da matemática, certo? E do conhecimento transcendental de quem somos, né? Do universo, da presença divina. E então trabalhar você dessa forma integral, no contexto intelectual, no contexto transcendental, certo? Elas foram fundadas por aqueles que percorreram o caminho iniciático e se colocavam a transmitir os princípios da sabedoria universal, bem como pela realização de provas de natureza moral. Os estudantes, né, os candidatos a essa transcendência do seu ser, né, eles passavam por provas, eram assim, provas muito difíceis, né, de estar em labirintos com serpentes, com crocodilos, trancado em jaulas com crocodilos, para trabalhar o poder da mente, para trabalhar o controle das emoções e o poder sobre todas as coisas, a influência sobre todas as coisas, quando então eles se tornariam mestres, né? E então, desculpa, todos os mestres, eles já tinham esse poder, digamos assim. E de novo a gente lembra Jesus, né? Que acalmou o mar, né? Jesus que multiplicou os pães, os peixes, entendeu? Era um mestre que tinha profundo conhecimento dos mistérios das coisas ocultas e de todo esse trabalho energético, dessa fusão entre nós e o universo, certo? E então o estudante era levado a compreender os mistérios da existência e levado assim à sua realização interior, né? À sua autorrealização, certo? E aí, por que chamava escola iniciática? Porque esses candidatos, esses estudantes, né, que eles chamam os neófitos, né, passavam por um processo de iniciação, certo? Que é essa abertura do seu campo energético para a compreensão dessas coisas ocultas, desses mistérios, certo? E então ele estava sendo iniciado neste caminho, para essa transcendência, tá? Então, a iniciação é um termo utilizado para designar o processo de abertura e expansão da consciência, que provoca uma mudança nos padrões emocionais do iniciado. O processo iniciático introduz o indivíduo a um grau mais profundo de como são experienciados o ser divino em si. Ou seja, já não é mais só aquela coisa superficial, tá? Aquela teoria de que eu sei que Deus está em tudo e que somos todos uma coisa só, mas de experienciar de uma forma muito mais profunda essa unidade, tá? Um mestre que o orienta proporciona-lhe as condições necessárias para o seu amadurecimento espiritual e sua iluminação. Os desdobramentos do processo iniciático podem tanto se apresentar de forma bastante significativa, dando origem a mudanças fundamentais na vida do indivíduo, quanto originar alterações não tão impactantes, mas que nem por isso sejam menos importantes. A intensidade de mudança estará diretamente relacionada aos objetivos traçados pelo seu eu superior, que saberá com toda a certeza qual o ritmo mais necessário. Eu trouxe esse pedaço aqui porque a gente vai traçar um paralelo, né, com os nossos processos, que não estamos numa escola iniciática, certo? Mas, de certa forma, nós estamos sendo, nós vamos ver mais adiante, né, que nós estamos passando, sim, por um processo de iniciação, tá? E então, é, em,
para algumas pessoas e no seu contexto histórico e de tantas existências, né, que já ocorreram e de todas as suas experiências, algumas pessoas vão passar por processos que serão muito mais significativos, não mais importantes do que os outros, não é isso, mas muito mais impactantes, né? Nesse processo iniciático e que ele vai aprofundar nesses mistérios, né? Nesses mistérios ocultos do ser, daquele conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, né? Como tinha lá no portal, né, do oráculo de Delfos, né? Frase tão trazida por Sócrates, né? Que não foi ele que disse, mas ele preconizava muito essa frase, certo? E então, algumas experiências, que essas experiências são de processos iniciáticos, né? Serão muito impactantes, serão muito fortes, serão muito profundas, né? Dolorosas, assustadoras até, mas que vão trazer, né? A compreensão, essa expansão da consciência, certo? Que é essa compreensão desses mistérios ocultos que nos envolve junto ao universo, certo? E alguns outros, justamente também, por causa do seu contexto, da sua necessidade, né? Do que o seu self, o seu eu superior, né? Tem para ele nessa experiência aqui terrena, né? Pode não ser tão impactante. Então, vai ser uma existência um pouco mais light, né? E outros mais não tão light assim, certo? E então, trouxe essa partezinha desse texto só para a gente fazer esse paralelo e a gente já ir chegando no teor do tema, né? Que a gente, o porquê que trouxemos esse tema. Então, vocês já vão aí ligando as anteninhas para ir fazendo os links já, tá certo? E aí, eu trouxe uns prints, né, de algumas pesquisas. Eu disse, não, no lugar de eu digitar tudo, né, porque às vezes a gente tem que ficar também meio espertinho e diminuir a trabalheira, eu trouxe, então, alguns prints que explicando, né, um pouco sobre essas escolas iniciáticas, que diz, são guardiãs do conhecimento que transcende a realidade humana, ou seja, muito além do que a realidade humana pode conceber, né? Tão profundo que para a maioria era incompreensível, tão poderoso que somente poderia ser revelado àqueles sem ambição pessoal e consagrados a servir à humanidade. Certo? Olha aí que interessante isso. Então, quando se fala, sempre houve a busca. Quero conhecer esses mistérios, eu quero compreender tudo que está oculto, quem somos nós, o universo, as leis universais, tudo que rege, né? O universo, os acontecimentos, tudo o que é do cosmo, né? A gente quer compreender, então sempre houve essa busca, certo? Só que, para alguns, e dentro desse contexto, dentro desse processo histórico, né, das suas experiências e da sua busca, né, essas experiências, esses processos iniciáticos serão mais impactantes quando ele vem com esse sentimento de servir à humanidade. Então, ele não quer compreender apenas para compreender para si, quer compreender para quê? Porque todo conhecimento que não é passado adiante, de nada ele serve. E então você bate a porta e a porta é aberta a você, certo? E aí você vai passar por pelas provas iniciáticas para poder compreender. Por quê? Como nessas escolas iniciáticas da antiguidade, né? E então que se chegava à compreensão e se chegava ao domínio de si pelas próprias experiências e não pela teoria. A gente compreende pela experiência, né? É vivenciando aquilo que a gente entende o sentido profundo daquilo, tá? E esse sentido de unidade, ele já tem que estar, ser o norte dessa busca. Porque não a busca é individual, mas o sentido deve ser coletivo. Compreendem isso, meus amores? E então a porta se abre, tá?
E aí, então, para eles, né, das escolas iniciáticas, a humanidade é dividida em dois, né? Um com a capacidade de entender o enigma do próprio destino, que são os mistérios da vida e verdades espirituais. E dois, os que precisam ser conduzidos, né? Então, eram dadas interpretações superficiais, literais ou esotéricas, certo? Então, eram as parábolas, eram os mitos, eram as histórias. As escolas iniciáticas trabalhavam muito com as histórias, né? E então, como a gente tinha falado lá no comecinho, que Jesus falava muito por parábolas, né? As metáforas, né? As analogias. O reino de Deus se assemelha a isso, certo? Para que pudesse chegar é, alguma coisa ao entendimento de todos. Agora veja aqui, e muitos não compreenderiam os mistérios, nesses mistérios da vida, essas verdades espirituais, certo? Mas já teria em si o incentivo, né? O incentivo para a busca, para o querer mais, para o querer se aprofundar. E então, nenhum conhecimento não pode deixar de ser transmitido, certo? Quando Jesus também falou de colocar a candeia acima do alqueire, nós interpretamos também dessa forma. A candeia em cima do alqueire, ela ilumina, né, tudo que está à sua volta. Que nem quando falta energia na sua casa e você acende uma vela, você não coloca na parte mais baixa, você coloca no mais alto porque vai clarear mais o ambiente, né? E então, clareia o que? A todos que estão ali. E então, essa candeia acima do alqueire o seu conhecimento, ele precisa chegar a todos, certo? Alguns de forma mais profunda e outros vai ser de uma forma um pouco mais superficial, mas que vai servir de incentivo para que haja essa busca para compreender esses mistérios profundos, certo? E então todas as escolas têm a mesma fonte e objetivo, e cada uma, né, com particularidades próprias, certo? Então, aqui só alguns exemplos de algumas histórias, né? As judaicas, as bramânicas, as budistas, as druidas, os cristãos, né? Estou falando alguns assim por cima, tá? Os incas, islâmicos, a Grécia, os tibetanos, escandinavos. Por quê? Porque foi se espalhando, né? Tudo por aí. Então, todas essas escolas, né, iniciáticas, né? Então, o cristianismo é uma escola iniciática, o budismo é uma escola iniciática, tá? Todas elas, todas as escolas, na verdade, todas, sofrem a influência do hermetismo, tá? Das leis universais, dos princípios herméticos, e cada um vai dando, né, o seu toque filosófico, vai dando o seu toque, né, pessoal, entre aspas, né, para aquela escola, a sua forma de transmissão do conhecimento, né? E por falar em transmissão, lembrando que essa transmissão era oral, né? Não era nada escrito, tá? Então, quando se ia deixar algo escrito, se chamava os escribas que iriam fazer, porque nem todo mundo sabia ler e escrever naquela época. Se chamava os escribas que ia escrever aqueles textos que iam precisar ficar ali para o porvir, né? Para a história. Mas aí também tinha muita coisa na Biblioteca de Alexandria que foi incendiada. Muita coisa se perdeu, certo? Então a tradição era oral, por isso que Jesus falava. Aí então eu vou falar mais da escola cristã, né? Então, Jesus falava, né? Não escreveu nada, né? Era tudo na oralidade, certo? A transmissão do conhecimento era oral, tá? Então, aí só alguns exemplos de algumas escolas, certo? E para eles, esses mistérios ocultos se dividem em mistérios menores e mistérios maiores. Os menores ou esotéricos, esotéricos aí com X, que é o que é público, é para fora, tá? Então, os princípios éticos e morais, tá?
E os maiores de teu esotérico com S, que é para dentro, é o interno. Então, esses não eram transmitidos, esses eram, eram experienciados, descobertos por aquele neófito que se colocava à disposição, né, de vivenciar essa iniciação, tá? E aí, como vai acontecer com a gente? Você se coloca à disposição para compreender os mistérios? Para compreender o universo, compreender você mesmo, né? E passar pelas experiências, por esses processos iniciáticos, né? Passar por essas experiências que vão lhe trazer a compreensão, né? E então, os menores, os mistérios menores, que eram mais na linha, né, desses princípios éticos e morais, que eram o que se tornava público. E então, aí, das escolas iniciáticas, que se abriram os templos religiosos, e esses templos religiosos foi tornando público esses princípios éticos e morais que visava tão somente a mudança de comportamento, mas não de compreensão. E até hoje é assim. Não é assim até hoje? E então você frequenta, pode frequentar uma escola cristã, uma escola budista ou outra escola qualquer, e se você não vai buscar por você mesmo, porque a busca é individual, né? O aprofundamento, você vai ficar nessa superfície do ético e do moral, e você vai ter apenas mudanças de comportamento, mas sem compreender muito por que que você está tendo tal comportamento. E então você vai obedecer a princípios dogmáticos, né? Vão se estabelecendo os dogmas, mas você não compreende, né? O que está por trás de tudo aquilo, certo? Porque vai ficando para eles. E aí os mistérios menores, né? Desses princípios morais e éticos, né, eles passam por quatro, né, etapas. Eles têm quatro etapas, que a purificação, a transmissão do conhecimento, o ritual, né, e o ágape, né? A purificação realizada por banhos e abstinência de certos alimentos. E então, assim, isso agora falando lá das escolas iniciáticas, então aquilo que poderia se tornar público, né? era que era levado ao público, né, que era os mistérios menores, então eles indicavam banhos, abstinência de certos alimentos, ou seja, os comportamentos. Isso me lembrou até a Umbanda, né, que também é uma escola iniciática e muito bonita, por sinal, certo? E então, quando as pessoas até têm preconceitos, né, intolerância religiosa, não conhece a história, não conhece as escolas iniciáticas, né? São pessoas que estão nessa superfície do que vem ao externo, né? Do que vem ao público, não procura aprofundar, tá? A transmissão do conhecimento, né, que é feita pelo sacerdote ou o hierofante, né, era feita pelo sacerdote ou hierofante, e até hoje, né, os, os sacerdotes das igrejas, né, ou os pastores, os mestres, entre aspas, né, das igrejas, né, dos seus segmentos religiosos. O ritual, como a missa é um ritual, né? No próprio espiritismo, certo? Você vai assistir a palestra? Você vai numa casa espírita, vai assistir uma palestra, ali é um ritual. Eles dizem que o espiritismo não é ritualista, mas é. Tem um momento da leitura do evangelho, tem um momento da leitura de harmonização, tem um momento da prece, entendeu? Não tem símbolos sagrados, né, cânticos, danças, dramatização, mas tem o teatro também, tem peças, né, que são apresentadas às vezes nas casas espíritas, a turma jovem que está aí lindamente nas casas espíritas, né, e que fazem sim a apresentação de danças e as dramatizações, certo? E ágape, o símbolo de união com a divindade e com os presentes, por meio do banquete, símbolo sacramental do compartilhamento fraternal. Como a missa é o mais conhecido, o pão e o vinho, né?
a hóstia e o vinho, certo? Vamos lembrar da última ceia? Vê que numa escola aberta, Jesus foi o mestre de uma escola, porque as escolas iniciáticas eram templos, né? Com paredes muito altas, certo? E Jesus não estava em nenhum templo. Ele foi até o povo, ele foi lá fora, para que a mensagem chegasse ao maior número de pessoas, certo? E aí, a quarta fase de todo esse processo com a Santa Ceia, por meio de um banquete, que é o símbolo sacramental. Fazer isso em memória de mim. Não é lindo isso? Não é lindo a gente estudar um pouquinho? Não é gostoso? Não é gostoso a gente saber um pouco da nossa história? É a nossa história. Porque nós não somos reencarnacionistas. E quando a gente está falando do povo lá atrás, a gente está falando de quem? A gente está falando da gente também. Muitos não estão mais aqui, né? Já seguiram rumo aí no cosmos, né? Para os seus planetinhas. Outros continuam aqui. E é tão gostoso, gente. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer buscar, sabe? E esse processo da gente ir conhecendo, aí a gente vai descobrindo que a gente não está tendo um conhecimento de assim, de uma informação apenas. A gente está conhecendo sobre nós mesmos. E isso é fantástico, né? Eu acho fantástico. Muito fantástico, eu adoro, tá? E então os mistérios maiores, que são divididos em dois níveis, né? São os realizados sob voto de silêncio e obediência dentro das câmaras ocultas, tá? Inclusive, eu não trouxe aqui porque a gente não está fazendo o estudo detalhado, minucioso das escolas iniciáticas, tá? Então, não trouxe aqui. Mas, sim, há livros, né, que vão explicar que as próprias pirâmides, né, eram essas câmeras também eram usadas também como essas câmaras ocultas, tá? Desses processos iniciáticos, onde havia esse voto de silêncio e de obediência, né? Então, eles não poderiam falar o que eles já tinham experimentado. Até porque é, no que eu pude ler já a respeito, eu entendi da seguinte forma: se você sente vontade de explicar o que você experimentou, o que você vai explicar já não será da sua alma, já será do ego. Vocês vão lembrar quando nós falávamos do luminoso, quando tivemos um encontro que falamos do luminoso, que não tem como explicar, só tem como viver. O luminoso é uma experiência, a experiência luminosa não tem como explicar, porque é algo tão profundo, tão intenso, tão impactante, que é o máximo que a gente consegue falar. Quem teve alguma experiência luminosa, né? E então, e a experiência luminosa, interessante que agora eu lembrei, né? Que tem também as menores, né? Que não serão tão impactantes, mas é um momento de êxtase, é uma experiência luminosa. E tem aquelas muito impactantes, né? Aquelas fortíssimas, que transformam a sua vida. Essa experiência é um processo iniciático, entende? E então, penso, na minha interpretação do que eu pesquisei, do que eu fui buscar, né? Que esse silêncio não era bem uma obrigação, é que não tem como, se você for tentar explicar, for tentar falar, contar o que você vivenciou, né? Já deixou de ser um mistério oculto, já deixou, porque é algo que você está tornando menor, algo tão profundo que você está tornando menor.
E aí, e os menores é o que são transmitidos, né, a público, certo? Então, para aqueles de maior integridade moral e ética, correspondia a revelação do mundo do espírito, sua essência divina. Lembrei de novo agora da casa espírita. Também vai acontecer na casa de Umbanda, vai acontecer em outros segmentos. Quando esse processo, né, esses mistérios maiores aconteciam em segredo. E então, as reuniões mediúnicas, o que se vive nas reuniões mediúnicas, é passado a público? Tudo é passado? Não, não é. Não é. Como que é para ela chegar numa reunião mediúnica? Você tem que querer, você tem que buscar, você tem que ter interesse de fraternidade. É aquele amor à humanidade. E então a gente vivencia coisas hoje que a gente nem faz ideia de onde vem, se a gente não for buscar. Não é interessante? E então, os neófitos, né, recebiam a iniciação, né? Recebia a iniciação neófito e fica ligado a juramentos, né? Então, ele tem o juramento de alguns dos juramentos, né, desse silêncio, desse voto de obediência. Essa obediência era de, entendemos também, de era servir, né? Do servir, era de não restrita a uma obrigatoriedade, mas ao compromisso, tá? É que os termos utilizados, né, deu margens a várias interpretações, tá? Mas ao assumir um compromisso com o que ele mesmo foi buscar, certo? E então, os hierofantes dos mistérios ocultos raramente se expuseram a público. Moisés e Jesus o fizeram, né? Bem como os outros, tá? E vou pulando aqui. Teófilo, Pitágoras, todos os outros que foram, né? Lá fora, certo? O conhecimento que possuíam a respeito da vida póstuma, ou seja, da vida, né, após a morte, da reencarnação, da influência dos astros, etc., não era especulação filosófica, mas o conhecimento direto oriundo de percepção extrasensorial rigorosamente treinada. Por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um só, certo? E aí, de extra, de bônus, trouxemos aqui o olho de Horus, já que falamos que as principais escolas foram do Egito, né? E então, o que que é? A maioria das escolas tinha lá o olho de Horus, certo? O olho de Horus tem suas raízes na mitologia egípcia, né? E representa a onisciência, ou seja, o conhecimento de tudo. É também conhecido como olho que tudo vê, também conhecido pela palavra árabe, udiat. Esse termo eu não sei se eu pronuncio corretamente, né? Que significa estrela ascendente ou olho direito. Representa um dos olhos do deus Horus. Eles eram devotos do deus Horus, né? Que tinha, porque lembremos que a concepção de Deus naquela época, mesmo se falando dessa unidade, tá? Não era como a que a gente tem hoje, tá? Mas muda-se como é que se diz? A forma de lidar, muda-se nomes, muda-se interpretações, mas o contexto é o mesmo, tá? Que tinha a cabeça de falcão e era o deus dos céus e da vida. Seu olho direito representava o sol, enquanto o esquerdo representava a lua. Então, você vê que o olho de Horus é um olho com traços do olho de um falcão, tá? Aqui embaixo tem. O olho de Horus transmite uma mensagem espiritual de proteção, cura e conexão com o divino. Era usado muito como amuleto, né, para proteção. Os faraós se utilizavam muito, tá? E aí depois foi se popularizando, então
o público já começava a usar também, certo? Até hoje tem gente que se utiliza do amuletozinho de um pingente, alguma coisa assim do olho de Horus. Ele nos lembra da importância de buscar equilíbrio em nossas vidas, bem como de confiar em nossa intuição e sabedoria interior para superar desafios e alcançar a plenitude espiritual, tá? E aí, como os egípcios associavam o sol à vida, à prosperidade, à alegria, à abundância, à fertilidade e ao poder, posso dizer, então, que esse é o significado do olho de Horus da vida, certo? E então a prosperidade, a alegria, a saúde, a fertilidade, o poder, a bonança, né? Porque essa conexão, esse estado de unidade, você chegar a esse estado de unidade, não, você não se torna um ser apático, um ser paupérrimo, um ser doente, um ser sem brilho no olhar, né? Um ser infértil à vida. Não estou falando da infertilidade gestacional, tá? Mas infértil a produzir, infértil a levar vida, né? Não, você não se torna nada disso. Você se torna um ser feliz, alegre, dinâmico. Jesus já falava, tem de bom ânimo, né? Você se tornava, se torna, né? É, é, um fruto dessas experiências, né, dessa unidade, e esse fruto leva sementes. Você joga essas sementes com alegria, você tem alegria de viver, porque você entende a experiência da existência. E isso você acha fantástico cada experiência. As mais dolorosas. Seu, uau, que fantástica essa experiência que está me levando ao conhecimento de um mistério oculto, de algo que sou eu, algo que não será mais desconhecido e que eu vou agora passar a conhecer. Então, você valoriza a existência em cada mínima experiência. Isso não é fantástico? Isso é fantástico, né? Certo? E aí, então, a gente vai falar sobre os processos iniciáticos do espírito, né, na escola da existência. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, bem, a barrinha do meu vídeo ainda ficou em cima, vou botar mais um pouquinho para cima. Então, os processos iniciáticos do espírito na escola da existência. De alguma forma, a gente já veio fazendo esse paralelozinho, né? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E esse momento agora, então, é fruto de pesquisas, é fruto de estudo e é fruto também dessa busca interior, tá certo? De algumas coisas que a gente não vai conseguir falar tudo, né? Acabamos de comentar a respeito, certo? Mas daquilo que possa acrescentar, somar e levar, né, um pouco desse conhecimento, das inspirações, né, dos nossos amigos também para vocês, né? Então a gente junta tudo, o que vai buscar nos livros, o que a gente vai buscar em nossas pesquisas e o que a gente vai buscar nas nossas experiências e nas nossas inspirações e traz aqui para vocês, certo? Então, processos iniciáticos do espírito na escola da existência. Deixa eu clicar aqui porque não foi. E então, vai se passar por alguns momentos desse processo iniciático, certo? Então, todo mundo, sim, todo mundo, tá? Todo bichinho que está aqui, tá? O que vai diferenciar é o impacto. A gente não viu lá atrás? Que para alguns vai ficar um pouquinho mais light, para outros o chicote vai bater? Vai, né? E então, assim, é, vamos estar figurativamente, né, dentro de jaulas com crocodilos, com serpentes, né? Para aprender a dominar os nossos ímpetos, as nossas emoções, trabalhar, né, os nossos sentimentos, certo? Então, o primeiro momento desse é o conhecimento, tá? Esse conhecimento
No que se refere a gente, ele é para nós, então é o para mim. Ele vai trazer um aprendizado. É a compreensão ainda? Não, é a teoria, é um aprendizado, certo? E então vai se começar como? Pela busca, tá? Aí vai, a gente tinha falado, é para todos que vão buscar, fazendo essa correção, né? Que eu não tinha dito isso, fazendo essa correção, certo? Quem vai buscar? Porque tem aqueles que não irão buscar e vão ficar com a parte que vai chegar, a parte dos mistérios menores, né? Que vai chegar ao público, tá? E então fazendo de conta que. Fazendo de conta, não, não é essa frase, né? Tratando-se daqueles que vão buscar, tá? Então, primeiro começa como vai buscar o conhecimento, né? Eu quero conhecer sobre isso, tá? A gente está fazendo isso aqui agora, a gente está fazendo isso aqui agora, tá? E então é para mim. Esse aprendizado é para mim. Então, é para você, certo? Passa por provas? Passa por provas. Quais? Disciplina e determinação. Se você não tiver disciplina e determinação, você não vai ter conhecimento. Se essa busca for uma busca meia sola, né, meia boca, você vai ter informações soltas, mas você não vai desenvolver o senso crítico, você não vai desenvolver uma análise crítica, não vai desenvolver uma observação analítica, porque você não vai conseguir linkar o conhecimento. Quando nós falamos que estamos aqui trazendo, nesse momento agora, né, fruto de pesquisa, de estudo, de experiências próprias, de inspirações. O que isso quer dizer? Os links. A gente vai conseguindo fazer os links e vendo que uma coisa vai se encaixando ali na outra, que vai se encaixando ali na outra. Isso é desenvolvimento de uma análise crítica, de uma observação. Então, tem que querer buscar e tem que ter disciplina e determinação. Vocês lembram que quando nós conversamos em algum outro encontro, é, lá atrás, e que nós falamos que alguns dos nossos processos hoje são pré-requisitos, né, para experiências futuras, que não vai cair do céu, tá? Não vai cair do céu. A gente vai ter que ir buscar. Senão, mais adiante, a gente vai ter que ter essa disciplina e determinação, quer queiramos ou não. E aí será de uma forma muito mais dolorosa. Vai ter muito mais crocodilos, muito mais serpentes, labirintos, né? Que também eram, os neófitos eram colocados em labirintos, né? Escuro, tudo escuro, para encontrar saída, né? E então, para trabalhar o poder da mente. Então, os labirintos serão muito mais escuros para a gente aprender a ter a disciplina e a determinação, certo? O segundo momento do autoconhecimento, o propósito, né? Primeiro é o para mim, o segundo é o por mim. Torna-te quem tu és, como disse Nietzsche. Torna-te quem tu és, por você. É o por mim. Vou buscar o conhecimento para mim, para eu aprender. Vou me autoconhecer por mim. Trazer a revelação de mim. Trazer a minha autorrealização e realização. Revele-se quem é você. Torna-te quem tu és. Vai passar por algumas provas? Sim. A do altruísmo e do desapego. Altruísmo, quando
Você não vai terceirizar culpas e vai buscar tudo em você, sim, independentemente do que o outro tenha feito. Vai buscar tudo em você, sim. E o desapego. Desapego do personagem, desapego dos seus desejos, desapego do que você acredita, desapego de quem você pensa que você é. Porque o que você acha que você é uma construção. Vai ter que desapegar para desconstruir, para entrar nesse mistério oculto que é você, nessa unidade e se redescobrir. Então, você vai buscar o conhecimento, você vai buscar o autoconhecimento para você e por você. E aí você se torna, se você passa por essas provas, você se torna um ser consciente. A gente já vai fazendo a reflexão, se já somos esse ser consciente, se já nos revelamos, se já emergiu de nós quem nós somos. E claro, e não é finalizado, tá? Não é o pacote fechado. É a descoberta, essa descoberta é por etapas, mas você tem que ir a fundo, tem que continuar nesse processo, tá? E então, novas informações suas vão emergir do seu Deus interno, do seu eu superior, do seu self. E então, hoje, você descobre algo sobre você, aí você descobre A, mas amanhã você vai descobrir esse A e que dentro dele tem o B. E quando você descobriu o A, você não sabia ainda, não tinha percebido que dentro dele tinha o B. Mais adiante, você vai continuar percebendo esse A e vai perceber que além do B também tem o C dentro dele. Mas essa é a caminhada. Isso é se autorrealizar. Isso é como Jung disse, Jung falou, eu sou um inconsciente que se realizou. Então, a gente precisa realizar nosso inconsciente, trazer à tona quem nós somos, tá? E terceiro, o estado de liberdade. Quando você passa por essas duas etapas, por esses dois processos, você se torna um ser livre. E então aí já não é mais para mim e por mim, é através de mim. Em um, você teve o aprendizado, em outro, você se revelou. E nesse terceiro da liberdade, você atua. Você é um estado de unidade consciente. Que um com o universo você já é, mas você vai ser consciente nessa liberdade. E então, é quando você e o universo, que a gente sempre costuma dizer assim, nós e o universo trabalhamos a quatro mãos entre aspas, as nossas, as duas nossas e as do universo. Você identifica quando é o seu momento de agir, quando é o momento do universo. Você vai estar presente onde precisa de você. Não é mais só no seu grupo, é onde você é chamado para atuar, porque você é uma presença cósmica. É onde você possa ser esse instrumento. Você é livre. E o livre, ele vai estar presente em tudo o que é, lhe corresponda, né, ao chamado.
E interessante é que você sabe, e não é preciso ninguém falar. Estão precisando de você ali. Você sabe, porque essa unidade tá tal, a conexão tá tal, que você sente. E você sente o mistério, o oculto no outro. Entende isso? Que vai além de mediunidade, que vai além de inspiração dos amigos espirituais. É só a sua presença que dá essa abertura, porque como você é livre, o desapego já foi, ó, praticado assim lindamente, não tem nada que lhe prenda, e então você percebe a necessidade do outro, porque enquanto a gente está preso a algo, por que que a gente não vai sentir dessa forma? Porque a gente vai racionalizar. E quem racionaliza? O ego. É somente na liberdade que a gente vai estar por inteiro no mundo e sentindo o mundo por inteiro. E então é a vida através de você. Provas: humildade, amor e compaixão. Porque ainda pode, tem os fragmentos ainda do seu ego, claro. O ego, ele precisa existir para o self poder se comunicar, né? Quando você decide essa busca, você decidiu com o ego, né? Para aí você conhecer o seu self. Então, o self, a gente vai entender o self através do ego. E então, vai continuar tendo as provas, porque não se tornou espírito celeste, né? Tá? Não se tornou um São Miguel Arcanjo, entendeu? E então vai ter que ter a humildade, o amor e a compaixão para esse estado de presença e não haver essa racionalização. Quando você vai, então, nesse estado de liberdade e coloca o amor à frente de tudo, esta conexão não terá ruídos, nenhum ruído do ego. Tá certo? E então a gente passa por processos iniciáticos aqui na nossa existência, para a abertura dos nossos centros energéticos, para a expansão da nossa consciência, né? E o que é o principal? Querer. Se vós quiseres, podereis fazer coisas mais grandiosas que eu. Não falamos isso semana passada? Se você quiser, aí você vai conseguir, certo? E então, nesse estado de liberdade, sua consciência é cósmica, por esse estado de unidade, certo? Agora, vamos ter em mente uma coisa, tá? Para ficar didáticozinho. Cada etapa dessa tem suas subetapas, né? E então, não vai ser algo que você vai sair do ponto A, por exemplo, primeira etapa, primeiro processo iniciático, conhecimento, e você vai sair do ponto A do conhecimento para o ponto B. Terão subetapas onde você vai trabalhar ali esse conhecimento, porque serão de outras formas, não é só através dos livros, não é somente através de assistindo palestras, certo? Você vai busca o conhecimento também no seu local de trabalho, no bate-papo com um amigo,
né? Em conversas que acrescentam, que tragam conteúdo. Tudo isso você está buscando conhecimento, selecionando suas amizades, né? Selecionando o seu lazer. E então, se você se coloca nesse caminho, não, eu quero ter conhecimento, então eu vou buscar conviver mais com pessoas que tenham mais conhecimento. Eu brinco, né? Assim, foi brincadeira mesmo, que uma vez na faculdade, na praça de alimentação, né? Aí uma colega disse assim: toda vez que eu procuro a Angélica está comendo na mesma mesa que os professores. Eu disse, lógico. E eu vou sentar para fazer um lanche com vocês que sabem igual a mim. Eu vou sentar junto com os professores que sabem mais. Foi uma brincadeira, mas muitas vezes eu fiz isso. Porque naquele momento do lanche, eu conversava, professor, teve aquele lance assim, assim. Nossa, eu estou com uma dificuldade e a prova já vai ser próxima semana. Tem algum livro que eu possa buscar assim? Olha, Angélica, aí o que é que o mestre faz? A porta se abre aquele que foi buscar. Angélica, vai lá na biblioteca, pesquisa o autor fulano de tal, tal. De repente, a didática dele, com a didática dele, você consiga compreender? Ah, beleza, pronto, era isso que a Angélica quer fazer. Entendeu? E então a gente tem que se juntar a igual, né? Ou a melhor, certo? E que o igual queira melhorar, né? Senão vai ficar tudo, tudo na mesma, né? Certo? E então vão passando por subetapas, né? E aí vai ter um momento que você vai estar mais nos livros, vai ter momento que você vai estar mais na pesquisa de campo. Vamos falar assim, já que falamos da faculdade, né? Da pesquisa de campo, né? Vai ter momentos que você vai estar assistindo mais a vídeos, buscando ouvir mais, entendeu? Vai ter momentos que você vai fazer as três coisas, certo? Então, não pense em cada fase dessa numa linearidade. Falei certo? Será? Numa linearidade, tá? Daquela coisa monótona, chata. Não, porque a busca ela tem que ser instigante, tem que ter ânimo para buscar, né? Ânimo para o que vai encontrar, né? Para a gente ficar feliz com o nosso crescimento, né? E a gente ter esse entusiasmo, certo? E então vamos passando por essas subetapas. Angélica, mas tudo isso é só numa existência? Não, tá? É Angélica de brincadeirinha, leu algum pensamento aí de vocês, de brincadeira, tá? Isso não é só nessa existência. Pode acontecer? Claro que sim. Tem gente que vai passar por essas três etapas, tá? Tem gente que veio para a primeira etapa, para esse processo iniciático de buscar o conhecimento. E aí vai entrando no autoconhecimento, na segunda etapa, tá? Mas o terceiro processo iniciático da liberdade vai se concretizar em uma outra existência, certo? Por quê? Lembra que a gente conversou sobre o tempo, quando a gente falou de física quântica, né? De tempo e de espaço? Tá. A gente passa aqui 80, 90, 100 anos, tem gente que chega a mais de 100 anos, né? E a gente acha assim muito, né? Não, mas para a eternidade isso não é nada, né? Lembro que eu ouvi, né, um expositor uma vez falando, salvo engano, foi no aniversário de 60 anos de Chico, que ele perguntou a Emmanuel, né? Emmanuel, para Deus, hoje é meu aniversário, estou fazendo 60 anos. Para Deus, o que é que isso significa? Emmanuel, 6 minutos. E aí, né? Foi 6 minutos ou 6 horas? Tanto faz.
É pouco do mesmo jeito, né? É pouco do mesmo jeito. Ah, vamos supor que ele disse 6 horas. É pouco do mesmo jeito. E então, os processos não serão todos concluídos aqui, né? E importante é a busca. E lembrando que para algumas pessoas vai ser esses processos será muito mais impactante, né? E então para outros nem tanto, vai ser mais leve. E aí fica a dica: você está passando por alguma prova que você tem que ter disciplina e determinação, ou que você tenha que ser altruísta e praticar o desapego? Está passando por uma prova que você tem que ser humilde, tem que botar todo o seu amor para fora e compaixão? Então, você pode estar passando, sim, por um processo iniciático. E graças a Deus por isso, né? E aí, eu trouxe essa mensagem aqui, mas eu vou dar uma puladinha nela, que foi uma mensagem que eu escrevi há 2 anos, mais ou menos. Não vou ler ela agora para vocês, não, tá? Que ela é um pouco grandinha. Mas aí depois eu partilho com vocês lá no grupo, tá? E aí, então, meus amores, amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esse foi o principal, né, o dos mais importantes ensinamentos de Jesus. Porque quando a gente se coloca nesse estado de unidade e que a gente, o que é amar a Deus? É ter um sentimento por Deus? Não, é percebê-lo em nós e em tudo que existe. Sobre todas as coisas, não é acima, é em relação a todas as coisas, em tudo que existe, das plantinhas, dos animais, do menor inseto. É tudo Deus. É tudo Deus. E é o próximo como a nós mesmos. Se a gente vai ver Deus no menor inseto, dirá naquele que comunga conosco a experiência terrena, daquele que sente o que a gente sente, sentimentos de emoções, de medos, de angústias, cada um dentro do seu contexto. E aí, quando a gente se coloca em busca de conhecer os mistérios ocultos no mais profundo do nosso ser e superar todos os limites da nossa mente, a gente vai com esse pensamento, com esse sentimento, porque ele é o alfa e o ômega. Então a gente vai com o pensamento de que Deus está em tudo que existe. Ele é onipresente e onisciente. Então ele é o alfa, o começo. Ele está na busca, no querer buscar, e ele está no estado de liberdade da consciência cósmica, porque tudo é ele em cada etapa que a gente passar. Tudo é Ele se revelando em nós, que queiramos buscá-lo, que queiramos senti-lo, que queiramos vivê-lo. E somente assim, nós poderemos dizer: Pai, que seja feita a tua vontade. Porque nós somos um só. Muita gratidão por essa oportunidade que vocês me deram mais uma vez.